Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um encontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente tem aí um novo integrante, né, na nossa rede, ganha aí mais um espaço, mais um lugar de expansão. Então, na expectativa e na alegria de saber que mais pessoas estarão nos acompanhando a partir de agora. Que coisa boa! Né? Cada dia nossa rede de anúncio está crescendo aí. A você que chega, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Sempre lembrando aqueles pedidos básicos, né? Curta, comente, compartilhe, tire a sua dúvida, mande o seu direct aí para que a gente possa também interagir, né? Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de partilhar nossa roda de conversa com o companheiro Frei Gilvander Moreira. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Darlan, querido irmão, amigo, que alegria revê-lo virtualmente. Eu em Belo Horizonte e você em Salvador, não é? Com certeza, fazemos aí essa ponte, né? Coisa boa. Então, meu povo, sem muitas delongas, né? Hoje a gente reza, celebra aí o 10º domingo do tempo comum e o evangelho que a gente reflete é Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Frei Gilvander, sempre fala pra gente o resumo, qual a ideia inicial e principal do evangelho deste domingo. Darlan, Jesus de Nazaré está continuando a sua missão, ainda na Galileia, né? Visitando de uma cidade para outra, já fazendo curas. E aí eis que ele viu o Mateus, o Levi, numa colotoria de imposto, né, um publicano, e falou: Mateus, venha, vamos participar do nosso segmento. E diz que Mateus largou a cobrança de impostos e seguiu Jesus. E Mateus pulou de alegria e convidou Jesus para um jantar. E aí, junto com Jesus, estavam os discípulos. Só que esse, Darlan, foi um jantar, uma proposta que incomodou muita gente. Os religiosos ficaram preocupados e mas como é que pode Jesus comer com pecadores, com publicanos, com impuros, né? E provavelmente também o Império Romano. Nossa, e agora vão perder um cobrador de imposto? E aí diz: olha, eu vim chamar foi os pecadores e não os justos. Pouquinho por aí o evangelho, Darlan. Maravilha, Frei Gilvander. Acho que você trouxe aí uma chave de leitura muito interessante. Eu acho que a gente pode dar continuidade à nossa conversa dessa chave de leitura, né? Como que a gente pode compreender esse episódio, né? Esses versículos onde Jesus convida esse cobrador de imposto, esse colaborador do Império Romano, escravocrata, para ser seu discípulo. Como que a gente pode compreender melhor essa passagem do Evangelho, Frei Gilvander? Darlan, Jesus de Nazaré se insere no movimento histórico, né? Ele pegou a tocha dos profetas e das profetisas e segue a caminhada, né? Antes, sendo discípulo do João Batista, né, do movimento João Batista, e aí pouco a pouco ele vai convidando os seus discípulos. Então, provavelmente, pessoas devem ter se incomodado com Jesus chamou pessoas simples no meio do povo, né? Chamou pescadores, como Pedro, né? Chamou um zelota, né? O Simão, que era um revolucionário, mas provavelmente Jesus deve ter incomodado e escandalizado muita gente quando ele chama um cobrador de imposto. Mateus, importante, Darlan,
assinalar que esse evangelho, ele está nos 3 evangelhos sinóticos, né, está em Marcos, Mateus e Lucas, né, porque Jesus chamou um pecador para ser discípulo dele, né, e lembrar que os publicanos, né, os cobradores de impostos, eram, assim, execrados no imaginário popular, porque eles eram vistos como colaboracionistas do Império Romano Escravocrata. Era aqueles que cobravam os impostos e muitas vezes surrupiavam o povo, cobrando uma cota maior, né, e acumulando dinheiro. Então eram vistos como aqueles que estavam a serviço da reprodução do sistema escravocrata, né. E, por outro lado também, eh chamar Mateus, né, que etimologicamente significa dom de Deus, eh, vai gerar também um desconforto muito grande para as pessoas religiosas, né, principalmente a parte dos fariseus, escribas, aqueles mais legalistas, puritanos, ritualistas, né. Nossa, como é que pode Jesus chamar uma pessoa impura, né. Então aqui uma beleza que aí Jesus essa atitude de Jesus, revelar uma postura de não preconceito, de sociabilidade, de carinho e convidar, isso gerou uma alegria tão grande em Mateus, naquela pessoa que era considerada impura e execrada, que ele pulou de alegria e falou: "Jesus, vamos jantar comigo hoje?", né, e no evangelho de Lucas diz que foi um banquete, e aí não foi só Jesus também, foi os discípulos, foi outras pessoas, né, e lá parte dos fariseus, né, os escribas de fariseus, começa a incomodar: "Ué, como é que pode Jesus de Nazaré comendo com fariseus?", né, e sinaliza que a gente não pode manifestar comportamento nenhum de preconceito, nem de tabus, nem de discriminação, né, Darlan? Com certeza, Frei Wander. E tá aí uma coisa que me chama a atenção, né, porque, primeiro eu trouxe a ideia do quando Jesus convida Mateus para ser, seu discípulo, e Mateus, em contrapartida, convida Jesus para jantar em sua casa, onde outros, pecadores, cobradores de impostos, senta à mesa, né, todos juntos, fazendo aquela refeição. E aí, Frei Gilvander, o que me chama a atenção é a reação das pessoas, né. Rolou, como você trouxe muito bem, gerou grande burburinho. Infelizmente ou infelizmente, a gente percebe que isso acontece hoje também, né. Se a gente fizer uma ponte, Frei Gilvander, desse tempo, né, do que é narrado nesse evangelho. Como que a gente pode, eh, entender o que significaria Jesus estar comendo com pecadores, com impuros, com cobradores de impostos? Darlan, curioso como é que, assim, uma postura de humanismo, de Jesus se manifestar uma pessoa empática, despreconceituosa, né, que vai ao encontro daqueles que são considerados rejeitados, como é que isso desperta Mateus levanta a cabeça e ele fica feliz. Então, assim, eh, cativa, né. E aí ele, cativado, ele convida Jesus para um jantar, né. E aqui, para a gente entender o que significa isso, Darlan, a gente precisa também se esforçar um pouco para entender o que que significa essa comensalidade, comer juntos, né. Então, assim, na história da humanidade, até atualmente, né, o comer juntos, revela uma relação de muita proximidade, de muita amorosidade, de intimidade, né. Quando você quer partilhar, assim, fazer uma festa de casamento, de aniversário, de bodas, então a comida faz parte, né. Comer juntos uma pizza, almoçar juntos, né. É inimaginável você comer junto com o inimigo, com um opressor, com uma pessoa preconceituosa, acho que até atrapalha o apetite, né. E por aqui Com talvez que a gente certeza. pode imaginar como é que Jesus e os evangelhos fizeram questão de colocar, tá nos 4 evangelhos da Bíblia, que um jantar conjunto, né, a última ceia, que se transformou, assim, no símbolo máximo da doação de Jesus pela humanidade, né. Comer juntos, então trocar,
as energias, a amorosidade ali, porque você confia no outro, né, o outro não vai colocar veneno na sua comida, então, relação de pro Jesus confia no diferente, naquele que é excluído, marginalizado, né. É, e isso eu observo, isso acontecia naquela época, Darlan, e acontece muito hoje também, né. Eu, por exemplo, na minha pastoral social, seja na Comissão Pastoral da Terra ou no Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, na luta por terra, por moradia, nos movimentos sociais populares do campo e da cidade, me marca muito, Darlan, ver como é que pessoas, muitas vezes, são discriminadas, né, são rejeitadas porque é LGBTQIA+, ou porque é negra, ou porque é deficiente, ou porque é idosa, ou porque é analfabeta, N motivos. E me chama muita atenção ver que como é que essas pessoas se transformam em grande, lideranças, assim, de humanização, né, doam a vida, ajuda a coordenar comunidades, têm uma sensibilidade muito grande para se somar em lutas pelo bem comum, lutas por direitos. Então esse evangelho, dialoga muito com a nossa realidade. Darlan, e atualmente no Brasil eu vejo perfeitamente esse evangelho acontecendo, poderíamos citar muitos exemplos, mas um, por exemplo, me chama muita atenção. Nós tivemos já um final feliz na Câmara dos Deputados, a aprovação do fim da escala 6 por 1, da classe trabalhadora, quer dizer, reduzindo a jornada de trabalho do povo trabalhador para 40 horas, de forma que os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras possam ter 2 dias para descansar, para conviver com a família, para celebrar a fé, para participar de um movimento voluntário, de um movimento social, para respirar, para cumprir um pouco aquilo que está no evangelho de Jesus Cristo, né, que nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né, proposta escravocrata. E um detalhe, e quem iniciou e foi uma guerreira para tocar essa proposta, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, foi a deputada Érica Hilton, que é transexual e que tem uma história de brutal discriminação. Inclusive, eu sugiro às pessoas a lerem um livro que conta a história dela, em parceria com o pastor Henrique Vieira, que mostra. Então, assim, uma pessoa que viveu de forma muito crua, uma série de preconceitos, e ainda tem, ainda sofre isso, mas está contribuindo para dar um passo de qualidade para que a dignidade humana da classe trabalhadora no Brasil seja um pouco mais respeitada, né. Então isso é alegria, eu percebo isso, Darlan. Com certeza. E aí trazendo esse último, versículo que eu trouxe, né, tem um ditado que eu não sei se aí na sua região é falado também, que diz assim: "Quem se mistura com porcos, farelo come". Mas nesse evangelho, eu diria que a presença de Jesus foi exatamente a presença de Jesus que fez com que convertesse todas as pessoas. Como a presença de Jesus foi quem trouxe a verdadeira humanidade a todas as pessoas. Eu acho que muita gente acontece isso na vida de muitas pessoas, né, quando a gente se permite estar na presença de Jesus, é que a gente consegue ser melhores pessoas, né. Exatamente, Darlan. Esse evangelho também me faz lembrar do nosso querido Frei Carlos Mestres, né, um dos grandes biblistas da teologia da libertação, há mais de 60 anos no Brasil, de origem holandesa. Frei Carlos Mestres gosta de dizer assim: "Olha, quando a gente passa a conviver com os pobres, com os empobrecidos, com as pessoas injustiçadas, discriminadas, um edifício de preconceito se desmonta, né, se desfaz. Então esse evangelho vai na linha de que é um imperativo para a gente construir realmente o reinado de Deus e testemunhá-lo a partir do aqui e do agora, né, a gente precisa se libertar de todo e qualquer preconceito, né, de todo e qualquer tabu, de dogmatismo, de moralismos, e ver que todas as pessoas têm uma dignidade infinita, uma dignidade profunda, como diz o nosso querido Papa Leão XIV agora na primeira encíclica, né, que ele divulgou, Magnífica Humanidade, né, ele dizendo assim: "Olha, o princípio da dignidade humana, a dignidade humana é algo muito profundo, é infinito,
e todas as pessoas têm uma dignidade em pé de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém, então ninguém não tem direito de discriminar ninguém. Então Jesus, ao formar o seu movimento popular religioso, né, convidando pessoas simples, trabalhadoras, convidando revolucionários como Simão Zelota, convidando Mateus, um cobrador de impostos, aquele que estava ligado com a institucionalidade opressora, né. Importante também, Darlan, a gente assinalar, porque de um lado os religiosos ficaram incomodados, mas Jesus chamar esse publicano, esse impuro, mas tem que pensar também do outro lado, que a instituição imperial também deve ter ficado irritada, porque Jesus, ao convidar aquela pessoa que era, um colaboracionista dele, estava, indo no rumo de diminuir a exploração tributária que o povo padecia. Então ele estava trazendo para o nosso grupo, né. E aí se a gente vai ver na história, por exemplo, imagine que como é que Francisco de Assis, que tem uma história, nasceu família rica e aí se apaixonou e optou pelos menores, pelos escravizados, pelo povo simples, né, como é que ele deve ter incomodado a família dele, né. Eu fiz teologia na capital de São Paulo, e eu ouvi muitas pessoas falando: "Olha, Eduardo Matarazzo Suplicy, que vem de uma família muito rica e famosa no estado de São Paulo, mas fez a opção de dedicar a vida na luta pelos direitos da classe trabalhadora, lutar pelo bem comum, pelos direitos sociais, ambientais e tudo, ele incomoda os seus. Então a gente precisa participar realmente desse movimento de vida que Jesus propõe e que, assim, ir formando uma rede, uma comunidade e convidando todos e não excluindo as pessoas, né, porque é muitas vezes de onde a gente menos espera é que vem as pessoas mais humanas, né, Darlan? Com certeza, Frei Wander. Nobre, para encerrar a nossa roda de conversa de hoje, eu te pergunto: e se a gente fosse atualizar esse evangelho, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, como que a gente faria isso hoje? Olha, Darlan, hoje, o que uma das grandes ofensas e calúnias que muitas pessoas que estão hoje sendo pessoas cristãs e procurando continuar a opção pelos pobres, né, caminhar na perspectiva do ecumenismo, do diálogo interreligioso, né, se irmanando com os movimentos sociais, é receber a pecha de ser comunista, né. Então, Darlan, eu acho que nos dias de hoje, Jesus convidaria os comunistas para segui-lo, convidaria os socialistas, né, porque toda a estrutura, essa máquina de moer vidas, que é o sistema capitalista, cada vez mais brutal, está se revelando realmente falido para a maioria da população, né, não apenas explorando, mas superexplorando, explorando também a dignidade da natureza, meio ambiente que é sagrada e que possui direitos. E eu arrisco a dizer também, Darlan, que Jesus convidaria hoje para segui-lo pessoas, eh, que têm relações com religiões de matriz africana, como o candomblé, da umbanda, do espiritismo. Convidaria também pessoas, que participam das espiritualidades, dos povos originários, indígenas, que é muito diferente, assim, à primeira vista, da proposta cristã. Jesus não jamais manifestaria preconceito diante das pessoas. Então que esse evangelho nos convide para a gente alargar nossa visão, ter mais empatia e nos irmanarmos na defesa da vida concreta, né, construindo condições objetivas para que a gente tenha justiça agrária, justiça urbana, justiça ambiental, respeito aos direitos humanos fundamentais, à natureza que é sagrada, que tem direitos. Jesus jamais discriminaria ninguém. Tá, pode ser por aí? Com certeza, Frei Wander. A gente agradece pela sua partilha e, claro, a todas as pessoas que nos acompanharam. Beijo no coração e até a próxima semana, Frei Wander. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, um grande abraço. Excelente semana para todos e todas. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida.
vida que vem do amor. Ouçamos todos, boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos, boa notícia, que vem da vida, que vem do amor.